Olá, pessoal. Importantíssimo em demonstrações matemáticas são as provas de existência e unicidade. Então, essa palavra aqui, unique, unique é único. Unes, eu não sei traduzir, mas aparece muito. Nessa palavra não está dando para dar o exemplo, mas aparece muito no inglês, tá? Tipo assim, completeness, é completeza. Ele tem ele vai dar um adendo ali para a palavra. Aqui, então, é de único, né? Mas se você não lembrar, lembra do único, tá? Único, que no português se traduz como unicidade, de único. Então, assim, são duas coisas. Você pode ser pedido para demonstrar que dada coisa, objeto matemático, existe, o que já é muita coisa, viu? Você provar que alguma coisa existe ou que alguma coisa não existe, pode ser um grande avanço na matemática. Por exemplo, uma coisa que todo mundo... Não, todo mundo é muita coisa. Assim, que alguns matemáticos tentam buscar se seria uma suposta fórmula para números primos. Uma fórmula que te desse o próximo número primo, por exemplo. Ou o número primo, o 12º número primo na sequência dos primos, né? E ninguém achou essa fórmula. Ocorre que, até onde eu sei, também não está provado que essa fórmula exista, ou que ela não exista. Então, assim, se você provar que essa fórmula existe, é um super resultado na matemática. É capaz, certamente você vai ficar famoso, não digo ganhar medalha Fields, pode ser até que você ganhe a medalha Fields da matemática, se você provar que existe uma fórmula que determina o iésimo número primo. Se você provar que essa fórmula não existe, é possível que você ganhe também ou esse prêmio, ou essa medalha, ou algum outro prêmio. Ainda que você não encontre essa fórmula, porque é muito forte você provar que existe ou que não existe. E outra coisa é você provar a unicidade, você provar que determinada objeto matemático é único, certo? Por exemplo, número o primo par. Qual que é? Me fala um primo que é par. Só o 2 que é o único. Então, aí o 2 é primo e ele é único. Então, é uma prova, também dá para fazer essa prova, porque você supõe que outro par seja primo, daí você fatora esse outro par com facilidade, você só escreve no linguagem formal, e aí provou que essa hipótese é um absurdo, e prova, portanto, esse 2 é um primo par e é único, então é o único primo par. Aqui, ó, então, questão de notação. Ele está dizendo, olha só, você consegue colocar essas duas propriedades, existência e unicidade, com um símbolo só. E esse um símbolo só é uma exclamação que você coloca no símbolo, no quantificador existencial que você já conhece. Então, esse símbolo todo aqui, ó, o significado dele existe exatamente um. Então, existe exatamente um. A Juliana voltou, tocou o telefone e caiu lá. Agora ela voltou. Quando você coloca esse existe sem nada, existe pelo menos um. Quando você coloca com exclamação, existe exatamente um. E é muito comum você inventar esse símbolo assim. Existe. Aí, o que significaria isso aqui? Ou o que significa. Bom, deixa eu ver se vocês têm uma intuição. Caso eu inventasse. Caso eu inventasse esse símbolo aqui, que significado que vocês dariam para ele? Esse primeiro aqui. Existem mais. Não, existe mais de dois não faz sentido, porque existe pelo menos um, tá? Já é um caso análogo a isso daí. Não, mas uma coisa existe pelo menos um. Outra coisa existe pelo menos cinco. Entendeu? Se você tiver uma situação. Eu sei que eles têm interseção não nula, né? Vão ter interseção não nula. Mas
são informações distintas. Você saber que existe pelo menos um ou existe pelo menos 5. Então, você está indo no caminho certo. Então, existe pelo menos dois, ou existe mais de dois, no caso de Isso, não existência de um para poder isso. satisfazer a condição. Eu pus de um jeito aqui, do jeito que eu pus, existem mais que dois. Então, qual que é o mínimo que vai existir? 3. Mas se você quiser, você também poderia pôr um sinal de igual aqui. Aí seria, existem pelo menos 2, tá? Então, assim, é muito intuitivo, porque você... eu que estou inventando aqui, não é que eu estou inventando. Esse é muito comum. Esse aqui, eu estou inventando, que é... Você podia não colocar exclamação e colocar só o 3, mas se você colocar só o 3, podia ser que ia confundir com existe pelo menos 3 ou exatamente 3, né? Então, para não dar essa confusão, se você quiser inventar um símbolo, que se existir exatamente 3, você põe isso aqui, ó, existem exatamente 3, fica bem intuitivo aqui também. E tem um artigo que eu escrevi que eu, por alguma razão que eu não lembro agora, eu precisei definir um monte desses carinhas aqui. Só que aí eu coloquei... Só que quando você está fazendo isso, você não põe e assume que o cara saiba, não. Você coloca no início do artigo uma seção sobre notação. E aí você define mesmo que seja intuitivo, você vai definir o que é. Às vezes eu até defino esse só para relembrar, né? Não o básico. O básico eu não estou definindo, né? Que é muito usual. Mas aí eu defino, às vezes, esse para lembrar, defino esse, porque informação não quer demais, né? Então, assim, aqui está sendo colocado para você, caso você tenha como objetivo, provar existência e unicidade. Então, então esse símbolo diz isso, que existe exatamente um X em que PX é verdadeiro. Pronto, isso aqui já está a existência por esse símbolo e a unicidade por uma exclamação. Note que isso é equivalente a... Porque isso aqui é um resumo, tá? Uma abreviação, vamos chamar assim. Essa parte da esquerda é uma abreviação de uma informação matemática, cuja expansão, em termos de conectivos e quantificadores lógicos, você escreve a parte da direita. Existe pelo menos um X em que P de X é verdadeiro e não existe pelo menos um Y em que P de Y é verdadeiro e o Y seja diferente de X. Então, a forma da direita é um método... a fórmula da direita é a parte formal matemática, para dizer existência e unicidade. A da esquerda é só uma abreviação, tá? A parte matemática está na direita aqui. Então, vai perguntando se tiver dúvida aqui nessa correspondência. Então, se o seu objetivo, só vamos dar uma ênfase aqui, que é objetivo. Se o seu objetivo é provar isso, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai encontrar um X, provar que o P de X é verdadeiro. Então, a primeira parte da prova é essa aqui. Essa aqui é a primeira parte da prova. Depois, você vai ter que fazer né? A segunda parte da prova. A primeira parte é a existência. A segunda parte é a unicidade. Você provou que existe X, que o X satisfaz o P de X, pronto, você provou que existe. Agora você vai provar que não tem nenhum outro Y cujo P seja verdadeiro no Y e que ele seja diferente de X. Então você vai provar por exemplo, se você não tivesse isso aqui, ó, se você não tivesse isso aqui, você estaria provando que o P de Y é verdadeiro e que o Y é diferente de X. Agora você vai provar que não existe nenhum Y que isso aconteça. Você tem um Y diferente de X. Se isso é verdadeiro, é unicidade. Então, acho que notado aqui que essa parte é da unicidade. Essa primeira é meio direta, mas a gente escreve também. Essa parte é da existência. Alguma dúvida até aqui? Pergunte, qualquer coisinha, qualquer vírgula que não entender, pergunte. Então, a parte da existência é mais fácil de entender. É só você encontrar um X que satisfaça. A parte da unicidade, você vai ter que provar isso aqui, ó.
Então, daqui do 3 em diante, a gente vai ver o que significa você falar isso aqui. Vamos fazer equivalências lógicas. Então, quando você tem essa fórmula, o não e o não passa pelo... Né? Lembra que quando o não passa por aqui assim, ele transforma o existe num para todos, os y, e o não continua aqui, tá? Ele só vem e passa para lá. Ele não some, não é absorvido, né? Como outras situações. Acontece com sinal negativo, por exemplo, em números, né? Daí você só copia o que você já tem aqui. Daí você vai usar o quê? Você vai usar Morgan. Desculpa, da linha 3 para 4, você usou essa lei, que é a lei da negação do quantificador, tá? Porque essa é padrão na matemática, você colocar o resultado e escrever o que você usou na anterior. Agora, você vai fazer a distributiva da negação. Distributiva da negação é Morgan. Então, aqui, ó, usou Morgan para ir do 4 para o 5. E ficou não P de Y ou Y igual a X. Daí, você usa a lei condicional, que você tem um não ou alguma coisa, você tem esse não, você tem o sim, um sem então, com o sim desse aqui, e esse aqui como o então. Então, ele virou a lei, tudo aquilo. Então, a unicidade virou para todos os Y, se o PY é verdadeiro, Y é igual a X. Você vê, é uma coisa... Particularmente, ele é mais... Então, tá aqui, ó. Eu vou falar isso que eu ia falar aqui já no... Bom, olha só, então a unicidade ficou mais bonito, né? Porque eu acho que, pelo menos eu acho, essa forma é mais intuitiva. A outra, a forma original estava assim: não existe pelo menos um y que PY é verdadeiro e eu não sei, dá para entender também quando você reflete, pensa bastante sobre isso aqui, você percebe que é unicidade. Mas essa forma é mais direta, a unicidade está aqui, porque a existência assim, ó. Então isso aqui existe exatamente um x em que px é verdadeiro, equivalente a existe pelo menos um x em que o px é verdadeiro, existência. É claro, eu estou falando existência, mas é claro que ele tem um escopo aqui, o alcance, né, desse quantificador existencial. E essa outra parte aqui é a unicidade. Então, mas é muito mais direto. Para todos os y, se você tiver p de y é igual a x. Que pronto, fica direto. Se o py é verdadeiro, para todos os x. Se ele for verdadeiro, porque ele é igual a x. E aqui a observação 8 é só falando que tem outras fórmulas que representam isso também. Alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Eu vi que tinha uma mensagem. Então, mas eu concordo com você, Marcos. Eu acho mais atraente porque fica mais direto. Mas para chegar nela, a gente fez todas essas aplicações lógicas, inferências. Pode falar, Juliana. Juliana. Do 5, por favor. Coloquei no 5, né? Oi? Você pediu para colocar no 5? É que eu só ouvi no final, eu acho que cortou o início. Você pediu para explicar de novo. A partir do 5. A partir do 5. Foi, do 5. 5 em diante, né? Isso. Então, até o 5 tudo bem, né? Você entendeu? Até o 5? Sim. Então, do 5 para o 6, deixa eu escrever aqui embaixo. Porque quando como está com muita variável, às vezes a gente se atrapalha. Mas essa lei condicional é só quando você faz isso, ó, não P ou Q. Lembra que quando você tem se P, então Q, ela é equivalente a não P ou Q. Só que aqui, ao invés da gente ir da esquerda para a direita, a gente veio da direita para a esquerda. Ou seja, ele tinha o não ou virou o sem então. Para o 6. Não, professor, já entendi. Certo. Aí... Entendeu. Fala só o 7, então. Fala só o 7, que agora eu já compreendi. Fez uma distributiva.
Aí o senhor usou De Morgan e depois usou aquela leizinha que a gente tá usando, tá falando dela desde o início da aula. Isso, que é chamada Né? lei condicional. Isso, Essa, que eu não isso. sou de nome, não. Eu sei como é que faz, mas o nome mesmo é lindo. Não, mas eu também às vezes esqueço o nome. Eu só tô lembrando mais porque está escrito aqui, mas às vezes eu me foco mais na propriedade do que no nome. Pois é. Fala só a 7. Tá, a 7, na verdade, você pegou o resultado 6 com 1, que me deixa eu colocar aqui, de 1 e 6 gera isso aqui. Por quê? Então, quem é que é 1? Deixa eu voltar aqui para mostrar. O 1 é a definição do que é a existência e unicidade. Tá? Então, a parte direita que eu estou falando, né? Então, você pegou o 1 inteiro e reescreveu lá no 7, no último item. Então, esse existe x, p de x, só repetiu aqui, ó. Peraí. Pronto, ó. Então, existe x, copiou. Essa parte copiou essa parte para cá, copiou essa parte para cá. Isso aqui foi só essa segunda parte que a gente abriu tudo aqui, colocou aqui o resultado, tá? Só isso. Às vezes é muito bom vocês perguntarem, porque a gente faz muito picadinho, depois, alguém falou isso na escola passada, depois é bom ver a visão geral, né, do que foi feito, porque senão se perde, é muito comum. Foi eu mesma, é porque eu me perdi realmente. Tá certo, lembrei, foi você. E, então, exatamente, então agora é o geral, ó, eu só copiei até aqui, essa parte que a gente abriu, cujo resultado deu esse aqui, ó, então eu peguei o 6, coloquei aqui, e escrevi tudo de novo, esse é o 7. Olha, isso é existência e unicidade. Não é muito trivial, né? Assim, você tem que ver, por isso que é muito importante essa disciplina, fazer uma propaganda, né? Um reforço positivo. Porque quando você vê existência e unicidade para cada teorema, então vamos supor, vocês que fazem matemática, você já deve ter provado, tá no 7º período da matemática, já deve ter certamente provado que alguma coisa existe, algum professor, né, alguma disciplina, já provou que existe alguma coisa e que ela é única. Só que, assim, provou naquele caso específico. Então, se você pode até ter visto várias demonstrações, depois se eu falar, passa uma forma geral de fazer, pode ser que não consiga ou que dê mais trabalho. Aqui essa disciplina é muito importante por causa disso. Você vê o caso geral, entendeu? Então, eu nem estou falando quem que é P aqui, nem nada. Eu estou dizendo que sempre que você tiver que provar existência, é mais tranquilo, é só achar um que existe. Unicidade é você, basicamente, provar um C, então, onde esse C é a propriedade em questão, e aí você tem aquele para todos, então você vai jogar fora esse para todos na sua tabelinha e vai escrever, ou na sua escrita, né, e você vai colocar seja Y arbitrário, né, esse para todos você substitui pela frase seja Y arbitrário, aí acabou, joga ele fora, aí você coloca como dado, aí você põe a suma P de Y é verdadeiro, pronto, aí você trabalha a demonstração, e no final chega Y igual a X. Aí acabou, provou a unicidade. É muito bonito, isso aqui é muito bonito. Meditem sobre isso, imprimam, coloquem na geladeira. É uma página só, dá até para colocar na geladeira. Entendeu? É muito bonito essa parte. Eu tenho vontade de ter um quadro com a teoria aquela fórmula da teoria da relatividade geral. Um quadro assim, deixar na sala de casa. Eu acho lindo demais. Aquela equação tensorial, né? T-mini, R-mini menos uma fração do G-mini. Eu acho que é essa, né, que você está falando. Acho que eu tô naquele caso ainda, o garoto que olha, não entende, mas se apaixona. Não, Isso dá sentido àquela frase de amor à primeira vista. Não, mas é apaixonante essa forma que você está falando. Nossa, tem várias formas. Ó, eu não sou chegado em tatuagem, né? Mas se eu fosse chegado em tatuagem, eu ia ter um monte de fórmula tatuada no corpo, porque que nem essa fórmula tem a de Euler, E elevado a θ igual a -1, certamente seria uma tatuagem para mim. A equação de Dirac, que descreve o elétron, seria uma tatuagem.
Eu não sei, eu acho que eu ia ser uma formulário ambulante. Professor, naquele ponto ali, eu fiquei curioso com uma coisa sobre a unicidade. Olha só, existe exatamente um X. Até isso tá bom, mas acho que eu abri esse outro lado, tipo, existe pelo menos um X em que P de Uhum. X é verdadeiro e para todos os Y, P de Y é verdadeiro se Y for igual a X. Se Mas P de Y é verdadeiro, então Y é igual a X. eu essa parte tá ficando um pouco confusa, que lembra um pouco daquela lembrei um pouco sobre depotência, tipo, se fosse P de X e P de X. Uhum. Aí, cara, seria a mesma coisa de existe pelo menos um P de X. É só essa parte de colocar o único aqui que eu me travei, que eu olhei como de um lado P de X, aí do outro só é verdadeiro. Se for P de X, então P de X e P de X é P de X, tipo, é como se, Não, cara, se existe pelo menos um P de X. isso. Eu acho que eu sei o seu desconforto, que... Vamos ver se é isso, né? Mas deixa eu só falar uma coisa. Aqui é P de Y, tá? Aqui é P de X, que é a parte da existência. Aqui é um P de Y. Mas que Y é esse? Qual que é o alcance dele? Porque isso aqui chama escopo. O escopo ou alcance do parator, desse símbolo, desse quantificador, que alcance que ele tem? Ele tem alcance aqui só. Ele não tem um alcance aqui para trás. Porque, por definição, o alcance que ele tem é para quem está dentro, não para quem está antes ou fora, né? Mas só uma curiosidade matemática. Que você falou P de X. Mas então, talvez o desconforto seja que nem. Deixa eu ver. Que nem se eu falasse assim: eu tenho um conjunto, eu tenho uma caixa, um conjunto, de pelo menos um número primo par. Ou então, não, esse é bom. Se eu falasse assim: eu tenho uma caixa com pelo menos um número ímpar, ou um primo ímpar. E depois eu falasse, aí eu tenho um E aí, ó, por causa que é esse E aqui, ó, esse E aqui. E esse primo é menor que 5. Então você tem uma caixa com pelo menos um primo ímpar. Pelo menos, pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Mas como você pôs um E, uma condição a mais, esse primo é menor que 5, e como só tem um primo ímpar menor que 5, que um não é primo, então você tem exatamente um. Por mais que você tenha falado, existe pelo menos um, que esse é um ou mais, quando você pôs esse E, você colocou uma condição lá que você limitou, entendeu? E essa condição, ela está limitando, ela está falando para qualquer outro Y. Se ele for verdadeiro, é porque ele é igual. Então, se esse desconforto for por causa que aqui você está colocando de um para mais, aqui no E, você tira o que você colocou a mais, quando você põe essa condicional aqui. Melhorou? Ah, agora sim. É porque eu tava vendo para todos os Y, P de Y, no caso em que P de Y só vai ser verdadeiro se Y for igual a X. Aí ficaria na minha cabeça P de X Ah, e P de X. não, é porque do jeito que você estava falando, sabe o que você falou? Você falou essa condição aqui, ó. Porque você falou assim, só que você falou em ordem alterada, mas não tem problema. Da forma que você falou, se fosse assim, P de Y, você tem P de Y se acontecer. Essa fala, a forma matemática dessa fala é isso, que se o Y for igual a X, então P de Y é verdadeiro, mas não é esse condicional que você tem. Você tem esse aqui, ó. Se P de Y, então Y é igual a X. É um se então. Tá? O primeiro termo é o se, o segundo é o então. O que você estava falando era isso aqui. Daí se você está associando com isso aqui, aí confunde mesmo, porque está incorreto. Não é isso que tem que estar aqui. Mas perfeito. Ótimo questionamento. Marcos, ou mais alguém, mais algum? Uma pergunta? Então faz isso, imprime colorido para ficar mais bonito e coloca na geladeira. Vou parar a gravação.